Vamos lá, galera, vamos lá. Bom, primeiro, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Karen, eu sou nutricionista, tá? Atuo aqui nessa área de nutrição clínica há mais de 10 anos, ajudo os meus pacientes não só a perder peso, como todo mundo acha que a nutrição é praticamente só para isso, né? Mas não é. Vocês vão ver muitos benefícios aí relacionados à nossa alimentação, ao nosso estilo de vida. A gente não fala só da nutrição em si, porque tá tudo muito linkado. A forma com que você come, a forma com que você dorme, a forma com que você se exercita e principalmente a forma que você pensa e tem esse controle sobre o estresse, tá bom? Isso é muito importante da gente entender, porque tudo isso vai ter uma ação dentro da nossa fisiologia, né? Então, é isso que eu faço. Eu cuido das pessoas dentro da linha ortomolecular, integrativa, da linha esportiva e tudo mais que o meu paciente... Na verdade, eu trato o paciente, tá? Então, tem gente que pergunta, fala, Karen, você é nutricionista que passa low carb? Eu passo low carb, eu passo jejum intermitente, eu passo reeducação, eu passo o que o paciente precisa. Então, não existe um protocolo único, só para vocês entenderem. E hoje a nossa live vai ser sobre o jejum intermitente. Por que a gente escolheu esse tema, tá? Porque é um tema muito, muito, muito questionado. Existe uma polêmica gigantesca, e eu vou dizer o porquê que existe essa polêmica, inclusive, né? Só que o jejum, ele é uma ferramenta de saúde que vocês não têm noção do poder de ficar sem se alimentar. E além disso, né, além dele ter esse poder de saúde, ele vai ajudar no seu bolso, porque você vai economizar algumas coisas, tá? Então, vamos começar explicando, né, o que acontece, o que é um jejum. É uma coisa muito simples que a gente fez desde que o homem é homem, que é ficar sem comer, né, ficar sem comer. E esse período que a gente fica sem comer, existem algumas adaptações fisiológicas para o nosso organismo. O que acontece no período que eu fico sem comer? A partir de mulheres, 14 horas. Então, eu sei que vai vir essa pergunta depois, mas eu já quero falar no começo da live. A partir de 14 horas as mulheres e a partir de 16 horas os homens, a gente começa a ter uma adaptação fisiológica, ou seja, o nosso corpo começa a se adaptar por um estado não alimentado. E o que acontece nesse estado que eu não me alimento? Eu vou aumentar alguns hormônios. Os principais, né, que eu vou aumentar, um é a grelina, tá? A grelina, ela é responsável. Então, todas as vezes que você passou de mulheres 14 horas e homens 16 horas sem comer, sua grelina vai começar a aumentar. A grelina é um hormônio que inibe, né? Ela inibe a nossa fome, ela queima a gordura e ela ajuda a ganhar massa muscular. Primeira coisa, tá? Segundo hormônio que aumenta demais, que tem gente que até paga para colocar no corpo esse hormônio, de tão poderoso que ele é, que é o GH. É o hormônio do crescimento, aquele hormônio que a gente produz dormindo. Então, o jejum, ele aumenta esse hormônio. Esse hormônio no adulto, na criança, ele faz com que a criança cresça, né? E no adulto, principalmente mulheres, presta atenção, vocês não vão ganhar massa muscular através da testosterona como os homens. Mulheres ganham massa muscular principalmente através do GH. Então, para mulher, também é muito top isso aqui, tá, gente? Então, o hormônio GH, ele aumenta a massa muscular e ajuda a queimar gordura. E todo mundo sabe do poder que o GH tem, porque tem gente que vai lá e paga uma grana alta para injetar esse hormônio no corpo, o que eu também não é o caso aqui da nossa live, mas eu não indico, tá? Então, vamos lá, vamos ver se eu tenho algumas anotações aqui para não esquecer, né? Óbvio. Então, vamos voltar aqui. Falando da grelina, ela é aquele hormônio que aumenta quando o homem precisa sobreviver. Então, quando o homem não tinha essa quantidade de alimento disponível, o que vocês acham que fisiologicamente ele precisava quando ele estava no estado de jejum? Pensa, ele não tinha o que comer. Ele ia ficar sonolento com preguiça ou ia ficar mais alerta? Ou ele ia conseguir ficar mais ativo? Né? Então, justamente essa adaptação fisiológica é para que ele conseguisse caçar, encontrar as coisas, né? Então, esse hormônio ajuda a sobrevivência. Então, ele vai aumentar muito o seu foco, tá? Por isso que as religiões usam o jejum
para a pessoa se tornar mais sensível às coisas que ela habitualmente ela não vê, ou ela não ouve, ela não enxerga. Então aumenta muito a questão mental também, a questão do foco, né, da pessoa conseguir enxergar. Inclusive, vocês vão ver que um dos benefícios do jejum é fazer neurogênese. O que é neurogênese? São novos neurônios, tá? Por isso que eu estou dizendo que o jejum, a gente não pode pensar nele só como uma estratégia de emagrecimento, tá bom? Mesmo porque vocês vão ver que não é para todo mundo que funciona, tá? Por esse motivo. Então, falamos aqui da grelina e falamos aqui do GH. Por isso que a adaptação fisiológica vai trazer alguns benefícios pra gente, tá? Então, isso foi um prêmio Nobel de um japonês, esqueci o nome do cara, mas ele comprovou que o jejum, o que ele faz com as nossas células? Ele faz uma regeneração celular. Então, imagina essas mulheres quando fazem peeling, né? Ela vai lá, esfolia, tira aquelas células mortas e aí vem as células novas. Então, isso acontece dentro do organismo no processo do jejum, gente. Tem uma regeneração celular. Olha que legal, né? O jejum, teve um pesquisador, o Walter Longo, ele comprovou, eu não indico vocês fazerem isso sem orientação, tá, gente? Presta atenção. Ele comprovou que períodos de 3 a 4 dias sem a pessoa se alimentar, ela tinha uma regeneração completa do sistema imunológico dela, gente. Isso é fantástico, vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção. Então, ele tem sim uma ação para melhorar a nossa imunidade, tá? Ele tem, vamos colocar aqui, ele melhora o nosso estresse oxidativo. Cara, o que é estresse oxidativo, né? O nosso organismo, ele tem um equilíbrio entre produção de radicais livres e um sistema interno endógeno, que a gente fala de antioxidar. Então, pensa que em oxidação enferrujar e antioxidantes desenferrujar, né? Ele tem uma ação no nosso sistema interno, que não vem só dos alimentos, obviamente você não vai estar comendo, mas ele faz com que os nossos antioxidantes internos, eles aumentem a produção. Então ele diminui a ação do estresse oxidativo, que é uma das principais causas de doenças, tá? Ele e a inflamação sistêmica, que também se reduz no jejum intermitente. Gente, para quem entende um pouquinho, eu sei que eu falo aqui esses termos, eu espero que fique para vocês assim algo que vocês consigam entender de uma linguagem mais popular, não, que espero que não fique difícil, mas pra gente pensar aqui em diminuição de radicais livres, tá? E diminuição de inflamação, então imagina o que é inflamação, né? Imagina que dentro do seu corpo pega fogo. Aí a gente sabe, eu falo isso aqui direto, que gorduras ruins, gorduras ruins, processadas mesmo, né? Gordura trans, óleo de soja, essas porcariadas, açúcar, embutidos, tudo mais. Tudo isso gera um processo inflamatório, né? Então eu vou inflamar o meu organismo, eu vou trazer fogo para ele. E aí o jejum tem uma ação anti-inflamatória. Tudo isso, gente, de graça, só para você ficar sem comer, tá? E eu já vou responder algumas coisas, porque existem alguns alimentos que a gente pode colocar no jejum para não ficar com fome, isso também é muito legal, tá? Então, com isso, ele vai ter também uma melhora na resistência insulínica, porque ele vai diminuir a ação da insulina no organismo, tá? E isso é fenomenal, tá bom? Pensando num terceiro item aí que aumenta muito a mortalidade, que é a diabetes, né? Então vai diminuir a insulina, você vai ter, para quem tá pré-diabético, para quem já é diabético, já precisa tomar um certo cuidado, principalmente para quem já usa insulina, tá bom? Mas para quem não, é realmente uma ferramenta muito poderosa, também de longevidade e também de emagrecimento, tá? Porque a grelina tem essa função de utilizar suas células adiposas aí para gerar energia. Então tem sim uma quebra de gordura durante o jejum, tá bom? Então isso aqui vamos dizer assim, é o basicão, né, dos benefícios do jejum. Para quem não pode fazer o jejum intermitente, quem não pode? Gestante a gente não indica, criança a gente não indica, pacientes que estão, por exemplo, com diabetes, com o uso de medicamentos também acho que não é legal. Tem um caso que a gente também não indica, e aqui eu vou dizer que
eu acho que vale a pena o teste. Por quê? Já teve paciente meu que já tinha diagnóstico de estresse aqui comigo e tentou o jejum e foi legal. Tiveram outros que não, tá? Então a gente tem um caso de fadiga adrenal, de jejum intermitente piorando os sintomas da fadiga adrenal. Então, um paciente que está muito com uma fadiga mesmo da adrenal. E essa fadiga, gente, porque a gente tem dois estágios de estresse. A gente tem o estresse agudo e a gente tem o estresse crônico. É muito mais para quem sofre de estresse crônico, que já vem de anos, tá? E já tem sintomas como fadiga crônica, alterações de exames, já tá com aquele sono muito desregulado, já tá no estágio, a fadiga, o estresse crônico, ele é mais complicado de tratar. E muitas vezes o jejum ele pode atrapalhar esse paciente não vai emagrecer, não vai sentir tantos benefícios, mas um jejum curto eu acredito também que não deve interferir tanto, jejum um pouco mais longo. Cara, em quantas horas de jejum é considerado jejum curto? Até 78 horas, olha só, né? Então existem jejuns, existem pessoas que eu leio, não recomendo, né? Mas já ouvi casos de pessoas que ficaram muitos e muitos dias sem comer, teve um conhecido meu que ficou 30 dias sem comer, então eu acho isso muito arriscado, tá? A gente tá falando de algo que é pró-saúde, para você poder fazer na sua casa como uma ferramenta aí, tanto de longevidade, né, quanto emagrecimento, quanto melhora do seu sistema nervoso. Gente, vocês têm noção o que é uma ferramenta? Uma ferramenta que ajuda o seu corpo, ela produz novos neurônios. Vocês têm noção do que é isso? É demais. Então, assim, é incalculável os benefícios do jejum. Tem o efeito de antioxidar o seu organismo, desinflamar o seu organismo, antiglicar o seu organismo e de gerar novos neurônios, galera, né? Então, é muito legal. Homens, a partir de 16 horas. Mulheres, a partir de 14 horas, a gente já começa a ter esses benefícios. Karen, o que eu já sei que vão vir algumas perguntas, já vou adiantando um pouquinho, a gente já vai lá para as dúvidas, tá? O que eu posso comer durante o jejum? Eu posso tomar água? Pode. Posso tomar café? Pode, sem açúcar e sem adoçante, tá? Nem adoçante pode. Posso tomar chá? Pode tomar chá. O que quebra o jejum? Os carboidratos e as proteínas, tá, galera? As proteínas também quebram o jejum, o aminoácido também quebram o jejum. O que não quebra o jejum? Os óleos, tá? Então você pode usar, por exemplo, tem uma receita que eu acho muito legal, está no meu grupo lá no Telegram, tá? Que é o Bulletproof Coffee, o café metabólico, que é uma mistura de café com manteiga ghee e o TCM, que é o óleo de coco, né? O TCM, para quem não sabe, é uma suplementação. Eles extraem do óleo de coco as cadeias médias de gordura e então para cada colher de óleo de coco a gente tem, para cada 6 colheres de óleo de coco a gente tem uma de TCM, então ele é bem concentrado. E essa gordura ela é muito legal para ação cerebral, sistema nervoso central, a gente usa muito para paciente que tem Alzheimer, né? E olha que legal, então você vai ter o benefício dos TCMs, das gorduras para o cérebro, que também é muito potente, a cafeína também que ajuda demais, né? E ainda o jejum. E o que é legal, ele não quebra o efeito metabólico do jejum. Só que quando você toma essa bebida, você fica alimentado, porque ela tem um valor calórico, inclusive expressivo. Não se preocupem com o valor calórico, tá, gente? Eu sempre costumo dizer que a gente precisa se libertar de calorias, né? A gente precisa pensar muito nos alimentos como uma fonte de informação para as nossas células, porque quando a gente está desinflamado, quando a gente não está glicado, quando a gente está antioxidado, quando a gente está com todas essas questões que o jejum trabalha, é muito mais fácil se manter magro. Por quê? Porque, inclusive, a gente vai ter nesse ambiente produção de hormônios que ajudam a gente a queimar gordura, né? Então, assim, a gente não pode, esse pensamento é muito antigo de ficar pensando só em calorias, tá bom? Certo, gente? Porque a gente tem toda uma ação hormonal, para quem não sabe, por exemplo, a insulina é um hormônio altamente anabólico, né? Ela injeta gordura dentro da célula. Pensa que se você é uma pessoa que tem uma insulina de jejum acima, vamos colocar lá, né? Que o pessoal olha valor de referência. Para os meus pacientes tem que estar 5 no máximo. Esse é o valor para os meus pacientes, né? Quando você tem uma insulina de 20, 30, já peguei insulina de 50 aqui no consultório, né? É um pâncreas que está produzindo tanto hormônio de insulina, tanto para tentar regular essa glicose, que não está dando conta, e essa insulina ela vai ficando resistente, ela não funciona.
Só que ela tem um problema, né? Esse excesso de insulina vai fazer a pessoa ficar com muita fome. E ela vai ficar, além de ficar com muita fome, ela vai injetar aquela gordura dentro da célula. Então vai engordar. Então a gente não pode pensar só em valor calórico, a gente tem que pensar em todo um sistema, né? Principalmente hormonal. Eu já falei pra vocês aqui na live, por exemplo, de cortisol. Quando a gente tá com cortisol desregulado, a gente retém energia, porque é uma forma do corpo se defender do estresse. Né? E quando que eu melhoro meu cortisol? Dormindo um sono profundo, né? Muitas vezes, por isso que eu te falo que a questão da adrenal, né? Quando eu tô num nível de estresse muito absurdo, eu preciso de mais carboidratos. Aí a pessoa vai lá e tem muito medo de comer carboidrato, e sendo que para aquele perfil ali, o carboidrato vai ajudar a regular o cortisol, que vai ajudar a regular o apetite, porque o cortisol desregulado com a insulina também aumenta muito a fome, né? E também vai aumentar. O cortisol também aumenta o tecido adiposo, que são as gorduras, e diminui a massa muscular. E todo mundo aqui já tá careca de saber, né? Eu sei que tem pessoas que estão começando a me seguir agora, mas os que já estão comigo há mais tempo sabem que, né, o quanto que massa muscular acelera o nosso metabolismo basal, que é o nosso metabolismo de repouso. Então, quanto mais músculo eu tenho, né? Quanto mais músculo eu tenho, mais eu posso comer, gente. Então, e mulheres, vocês não vão ficar musculosa do dia pra noite, nem pegando muito peso, tá bom? Isso é um mito. Tudo bem até aqui? Então, vocês podem tomar água com limão. Vão me perguntar, eu já vou responder sobre os shots, né? Os shots com cúrcuma, com própolis, isso não quebra o jejum, tá, gente? E nem as gorduras. Bom, já falei quem não pode seguir, já falei dos benefícios e... quando eu quebrar o jejum? Última observação aqui, a gente já vai para as dúvidas, beleza, gente? Vocês estão curtindo? Já mandaram pros amigos aí? Então vamos lá. Aqui a gente estava falando sobre queima de gordura, né? O que eu ia falar mesmo? Esqueci o que eu falei, gente. Na janela da alimentação. Então vamos lá. Se você ficou 16 horas sem comer e vai comer na janela de 8 horas, você precisa entender que esse período é muito importante para quem tá querendo perder peso, tá? Eu fiz um comentário hoje com um paciente meu que os pacientes que estão muito acima do peso, a maior parte deles que tem, sei lá, 30, 40, 50 quilos para perder, a maior parte deles não comem de manhã, não almoçam, tá? Aí chega em casa, quer comer o mundo. Então você precisa ser inteligente no seu jejum. A primeira coisa é que vai levar um tempo para o seu corpo se adaptar a esse jejum, tá? Você não vai sentir esses benefícios quando você começar a fazer jejum. Por quê? Porque o seu corpo ainda não sofreu essa adaptação. Essa cetoadaptação, né? Essa cetoadaptação é quando o nosso corpo começa a gerar energia a partir de ácidos graxos, né? Que não vem da glicose, que não vem do alimento. Então, essa cetoadaptação é que também vai trazer todos esses benefícios, galera. Então, o que acontece? Nem sempre eu vou fazer uma low carb junto com um jejum intermitente. Então, não é sempre que eu vou ter esse mecanismo fisiológico. Porém, a adaptação do meu corpo sem comer muitas vezes vai gerar dor de cabeça, tontura, fraqueza, tá? E fome. Quanto tempo, Karen, eu vou levar para me adaptar? Depende, tá bom? Tem pacientes que 1 semana, tem pacientes que 2 semanas. Eu diria que 15 dias é um tempo que o corpo geralmente entende que ele vai ficar numa boa sem comer e não vai acontecer nada com ele, ele se vira, entende? E começa a fabricar todas essas coisas. Tudo que muda no nosso organismo, vocês vão perceber. Quem muda de uma dieta, de um perfil de dieta e passa para uma outra dieta, também acaba sofrendo as adaptações que inicialmente parece que são maléficas. O que eu indico para vocês, né? Tenham consciência de que isso vai acontecer, de que vocês podem sentir essa fraqueza. Nunca partam para um jejum muito longo, tá? Se vocês não fazem jejum, parte para um de 12 horas. Ficou legal? Daqui semana que vem, parte para um jejum de 14 horas. Depois você pode partir para um jejum de 16 horas e o seu corpo vai se adaptando naturalmente.
Se você sente fome, use as gorduras, tá bom? Então a gente pode mimetizar, você pode usar o óleo de coco, você pode colocar o óleo de coco no café, pode fazer aquela bebida. Se você não toma café de manhã, porque inclusive o bullet ele é um pouco irritante gástrico, você pode tomar um chá mais calmante, se você já é muito acelerado. Eu, por exemplo, não me adapto com o bullet junto com o jejum, eu não consigo, eu fico muito acelerada, tá? Então tem pessoas que têm essa sensibilidade maior à cafeína, cuidado. E o que você vai comer dentro dessa janela é muito importante. Eu não sugiro vocês a terminarem um período de jejum desse e colocar já logo de cara um carboidrato, principalmente os carboidratos de carga glicêmica alta, tapioca, pão, farinha, gente, nem deveriam colocar numa dieta para quem tá procurando saúde, né? Mas enfim, se você consome esses alimentos, não quebre o jejum com eles. Quebre o jejum com mais proteína e mais gordura. Então pode ser abacate, ovos, uma refeição, por exemplo, se você for pular o café da manhã, né? Não vai comer o café da manhã e você vai almoçar. Aí você pode colocar um peixe, bastante fibra, salada, vegetais, capricha no azeite, nas amêndoas. Inclusive, uma dica de ouro para vocês anotarem é a última refeição, tá? A última refeição é muito... porque você vai começar o jejum. Então imagina que você vai parar de comer às 8 horas da noite para fazer depois sua próxima refeição ao meio-dia. Essa última refeição, se você colocar macarrão ou carboidrato, vai ser um inferno seu jejum. Vai ser horrível. Agora, se você consumir uma quantidade bacana de proteína e de gordura, vocês vão perceber que a fome, ela não vai vir rápido, tá? Então, é muito melhor você colocar na sua última refeição também, então na primeira e na última, mais fibras dos vegetais, tá? Então, coloca legumes, verdura, coloca as gorduras boas, então amêndoas, castanha de caju, pode fazer uma saladona assim com molho pesto e um peixe, né? Então é isso, tá, gente? Essas 8 horas precisam ser inteligentes. Para você que quer ganhar massa muscular e quer fazer o jejum, é possível, Karen? É sim possível. Como, tá? Na sua janela, você vai ter que colocar mais carboidratos, tá bom? Não se ganha massa muscular com baixo carboidrato, a não ser que a pessoa estiver fazendo alguma estratégia hormonal, tá bom? Usando algum hormônio. Mas fora isso, a gente precisa usar uma suplementação específica para isso, pode usar creatina, enfim. O jejum não faz com que a pessoa perca massa muscular, tá, gente? Mas tem pessoas que têm um metabolismo muito acima e elas acabam emagrecendo com muita facilidade e ela não consegue consumir a quantidade de alimentos naquela janela de 8 horas. Aí, se o seu objetivo for esse, talvez não seja o seu momento de priorizar o jejum, tá bom? Mas para quem quer melhorar todos aqueles parâmetros de saúde, para quem quer emagrecer, perder gordura, tá? É uma boa estratégia. Você pode me perguntar, Karen, eu posso treinar em jejum? Você pode treinar em jejum. Até o seu corpo se adaptar, pode ser que você perca muito rendimento. Se o seu objetivo é rendimento, existem estudos mostrando que com carboidrato as pessoas podem render mais ou não. Depende muito da genética do paciente para uma adaptação ao jejum intermitente. Por quê? Existem alguns tipos de genes, gente, que não se adaptam tanto quanto outros, tá? Isso é uma individualidade genética. Como que eu sei? Existe um exame genético que você pode fazer, ou melhor, né? Você pode testar isso no seu próprio corpo, tá bom? Então você tira aquelas semanas que o seu corpo está se adaptando ao jejum, beleza? Porque você não pode pensar naquelas semanas, mas você pode, depois dessa semana, testar como é que ficou o seu treino. Ai, Karen, olha, eu tenho pacientes que não conseguem mais comer para treinar, gente. Olha como tudo muda, né? Na época da minha faculdade, se a gente falasse uma coisa dessa, eu aprendi isso na faculdade, tudo o contrário, tá? Agora, basta você pesquisar as centenas de estudos científicos que comprovam tudo isso, aquilo que eu tô falando. Não tô falando isso aqui da minha cabeça, não, estou falando de ciência, tá bom? E é uma das coisas muito embasada na ciência, por isso que a gente não pode. Tem gente que fala assim, doutora, o que você acha? Eu falo, gente, eu não acho nada, eu acho que tem estudo científico mostrando e eu tenho que só falar o que tem aí nos papers mostrando os benefícios e cada vez se mostra mais benefícios, mas nós temos que tomar alguns cuidados, né? Com os grupos que eu falei, a forma que eu vou fazer, porque a gente não pode esquecer que o corpo vai levar um tempo para se adaptar, né? Para quem tem muita dor de cabeça, se hidrata bastante, toma bastante água. O magnésio é muito eficiente para quem tem dor de cabeça, tá? Então pode tomar cápsula de magnésio também, que vai ajudar, certo?